Olá, queridos, graça e paz, que bom estar com você mais uma vez no programa Fonte de Vida. E hoje eu queria falar sobre sofrimento, algo tão difícil para a nossa vida. A Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na sua revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo contrário sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem intromete em negócios de outros, mas sofrer como cristão. Não se envergonhe disso, mas antes glorifique a Deus com esse nome. Há um ditado árabe que diz o seguinte: tempos difíceis produzem homens fortes. Homens fortes produzem tempos fáceis. Tempos fáceis produzem homens fracos. Homens fracos produzem tempos fortes. Esse ditado nos ensina que muitas das vezes, querendo poupar a nossa descendência de sofrimentos que talvez nós já passamos, nós nos esforçamos muito para proporcionar a eles tempos mais fáceis. O problema é que tempos fáceis demais produzem homens fracos. É necessário a adversidade e a provação na nossa vida para que aprendamos os valores das pequenas coisas e aprendamos a depender mais desse Deus. O apóstolo Pedro está dizendo exatamente isso. Ele está escrevendo para uma igreja que estava na região da Ásia Menor, sofrendo grande perseguição. Pedro chega a falar no capítulo 1 e no capítulo 2 que eles eram forasteiros, estavam apenas de passagem. E agora no capítulo 4, o apóstolo Pedro está dizendo para aqueles irmãos, para que eles não estranhem o sofrimento que porventura pode estar abeirando a história deles, a vida deles. Da mesma forma, quando nós hoje nos tempos odiernos enfrentamos provas e adversidades da vida, a palavra do apóstolo Pedro para nós é a mesma coisa. Primeira lição que aprendemos: não estranheis a adversidade. A adversidade faz parte da pedagogia de Deus para tornar maduro e forte o seu servo e a sua serva. Quando eu leio a palavra do Senhor nosso Deus no Salmo 119 e leio o verso de número 71, a Bíblia fala assim: foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Olha que interessante, uma das maneiras de aprender os decretos de Deus, segundo o salmista, era ter passado pela aflição. O grande reformador Martinho Lutero, ele disse: 3 coisas nos aproximam de Deus: a Bíblia, a oração e o sofrimento. Se você está passando pelo sofrimento, sofrendo justamente por causa do nome de Cristo, o apóstolo Pedro fala: bem-aventurados sois. Se você tem enfrentado a adversidade da vida, enfrentado a prova da vida por causa da cruz de Cristo, você é um bem-aventurado. O Deus Todo-Poderoso, Ele está moldando o teu caráter, Ele está trabalhando a tua vida para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. A Bíblia chega a dizer em outro momento que quando nós passamos pela prova, é o privilégio, é o apóstolo Paulo dizendo: foi-nos dada a graça de padecer por Cristo e não apenas de crer nele. Mas Pedro, ele adverte a nós, na continuidade do texto, que nós não devemos sofrer como ladrão, não devemos sofrer como malfeitor, como alguém que se intromete na vida do outro. A Bíblia fala no versículo 14 do capítulo 4: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Mas se você falar para mim: pastor, eu estou sofrendo porque eu não estou pagando as minhas dívidas, eu estou sofrendo porque eu sou fofoqueiro, eu estou sofrendo porque eu sou preguiçoso, então isso é motivo de vergonha. Esse sofrimento é o sofrimento do pecado, é o sofrimento consequente de uma vida fora dos caminhos do Senhor. Se você tem sofrido como consequência de coisas e ações erradas que você fez,
É hora de dobrar o joelho, pedir perdão para Deus e recomeçar a tua história. Mas se você, amado, é alguém que sofre por causa da cruz, sofre no trabalho, perseguição porque você é fiel, você não quer fazer falcatruas, sofre na tua família porque você resolveu não abraçar coisas erradas, festas mundanas e práticas pecaminosas, se você tem sofrido na escola perseguição porque você crê em Deus e você não compactua com o erro e nem com o ateísmo, glorifique a Deus na tua vida. A Bíblia fala que nos últimos tempos nós seríamos perseguidos, a igreja passaria pela grande tribulação, para poder provar a fidelidade dos teus filhos. A Bíblia fala que se aqueles dias não fossem abreviados, nem os eleitos se salvariam. O próprio Senhor Jesus quem fala isso em Mateus capítulo 24. Você está sofrendo, meu querido, glorifique a Deus. Você está sofrendo, passando pela adversidade, não tema, mas confie nesse Deus. E Deus, Ele vai honrar a tua vida e o nome dele será glorificado através da tua perseverança. Que Deus abençoe a tua vida e que em meio à prova, em meio à adversidade, você seja fiel e Deus te honrará em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro no nome do Senhor Jesus.